Meus amigos, estamos de volta. A doutora Kissela já está conectando novamente, já estava com um probleminha no áudio e a gente encerrou. Vamos recomeçar, vamos falar sobre metaverso, propriedade intelectual, vamos falar sobre as questões legais que envolvem esse ambiente, né? Deixa eu chamá-la aqui novamente para a gente continuar. Vai ser muito legal hoje. Pronto, voltamos. Então, tá bom. Então, pessoal, nós estávamos falando, né, na primeira parte e resolvemos voltar, que vai ser um desafio para todos nós falarmos sobre algo que a gente não conhece, mas que a gente tem lido sobre essas mudanças. O metaverso começou a ser mais falado agora, sendo que esse conceito já existe há algum tempo, desde a década de 70, mais ou menos. Então, os estudiosos da época tinham uma ideia de criar, não da área do direito, o pessoal da área de tecnologia, de ciências, teve a ideia, né, de criar um mundo diferente, um mundo paralelo, que todo mundo achava que era coisa de maluco, mas que agora todo mundo já está pensando como um modelo de negócios. Então, estou muito feliz que vocês estão aqui. Tenho amigas que estão chegando para poder participar conosco. Parabéns, bem-vindas. Parabéns por terem escolhido, na verdade, né, esse tema. E estar... Uma sexta-feira, né? Numa sexta-feira estarem aqui prestigiando a nossa live para falar sobre metaverso. Uma sexta-feira de Rock in Rio. O pessoal Nossa, está aqui assistindo interessado em metaverso. Muito obrigada a todos. então, assim, Paloma e pessoal, para advocacia, e não só para advocacia, para a área das comunicações, principalmente para a área da saúde, o metaverso ele veio para ficar. Mas para a gente poder entender melhor, a gente vai tentar traduzir, né, Paloma, de uma linguagem um pouco mais Isso. acessível, porque é bom para a gente explicar e bom para vocês entenderem. Quando a gente fala em metaverso hoje, no século XXI, no ano de 2022, a gente tem que se remeter um pouquinho ao ano passado. Você se lembra, Paloma, que teve uma mudança do Facebook para a Meta? Sim, sim, o Mark Zuckerberg, né? Ele mudou a denominação aí da empresa dele de Facebook, né? Para Meta. Agora é Meta. Isso. Na verdade, o Facebook ele não deixou de existir. Ele continua existindo como uma plataforma, mas o Facebook é mais um produto da empresa Meta. A Meta. empresa Meta agora toma como se fosse a gestora, né, maior do capital social. Então, ela é a responsável pelo grupo empresarial. Mas as outras empresas continuam existindo com os seus produtos, como Instagram, WhatsApp, Facebook. Né? Essa plataforma que nós estamos nos falando aqui agora também pertence à Meta. Mas por que que ele fez essa mudança, Paloma? Você tem ideia de por... Eu não estou te perguntando, não, é um bate-papo mesmo. Não, assim, eu suponho, né? Vou supor que já pensando na proposta do metaverso, né? Em trazer esse ambiente novo, essa nova realidade para as pessoas, né? Como uma forma de conexão social mais próxima da realidade. Exatamente. Na verdade, quando a gente pensa em Mark Zuckerberg, a gente tem que pensar em quê? Em rede. E aí, há pouco tempo, eu vi uma mensagem meio sensacionalista dizendo assim: as redes sociais vão acabar. Será que elas realmente vão acabar ou elas vão se remodelar? Porque o metaverso vem aí, nem todas as pessoas ainda vão ter acesso, mesmo que ele já existe, na verdade, né? E o metaverso, quando a gente está tratando aqui nesse momento, pessoal, é uma realidade paralela mesmo. É como se a gente estivesse aqui no mundo real, a internet está aí, só que a internet é passiva. Mas com o metaverso, a gente vai interagir com a internet não por meio de uma tela, mas nós vamos estar lá, literalmente, dentro da internet. Como assim? Você vai ver a Palominha lá, você vai ver a Kicilinha lá, o avatar da gente andando pela rua, fazendo compras. A gente vai ver o avatar das pessoas, dos artistas, dos cantores, dos nossos ídolos, entre aspas, né? Fazendo show. Médicos, Isso. influenciadores, atendendo no meio do ambiente virtual.
Então, são muitas coisas que estão acontecendo nesse momento numa plataforma de metaverso que oferece o serviço, né, para poder que a sua empresa possa, de alguma forma, ser representada no metaverso. E assim nós, público consumidor, público-alvo, estaremos lá vendo tudo. Nós podemos comprar produtos, nós podemos vender produtos, nós vamos poder ser atendidos por advogados, por médicos. Tudo isso parece uma loucura, mas isso é verdade. Não é, Paloma? E foi muito interessante você começar a chamar atenção para essas questões do direito, né? Colocarmos como consumidores dessa nova plataforma, porque realmente vai existir não, já existe, né? Plataformas de consumo, por exemplo, já acredito, eu vi uma reportagem falando que Americanas já tem uma loja no metaverso, então você, consumidor, vai poder lá colocar seu óculos de realidade virtual, passear na loja, pegar o produto na prateleira como se estivesse na loja real. E aí, como fica a questão legal? Porque nós temos as leis, né, físicas, digamos assim, no offline, nós temos já uma gama de leis que protegem as questões digitais, os crimes digitais principalmente, né, que é a grande preocupação, as fraudes e tudo mais. E aí, como fica essa aplicabilidade do direito dentro da plataforma, dentro do ambiente do metaverso? Essa lei vai ter que sofrer algumas alterações para ser adequada, né, àquele ambiente. Enquanto a gente não tem, a gente vai por analogia, utilizando todas as leis que nós já temos, né, de proteção à questão do direito dos crimes digitais, direito do consumidor, direito civil, responsabilidade civil, né? E podemos adentrar ao debate mesmo jurídico a respeito dessas leis, né? O que fazer para proteger esse novo consumidor, esse novo usuário, né, do metaverso? Porque a gente está falando de compras, mas esse usuário ele vai poder ir, como você bem falou, ir a shows, a frequentar ambientes públicos. Depois a gente vai até conversar sobre isso, é uma pergunta que eu gostaria de fazer isso para você. O ambiente do metaverso, ele é considerado um ambiente particular, ele é considerado um ambiente público, né? Porque a questão das NFTs é como se fosse uma digital, né? Então, é como se cada avatar, cada coisa criada no ambiente do metaverso, ele tivesse uma identidade, uma propriedade. E aí, como é que fica essa relação da propriedade do avatar num ambiente que a gente ainda não tem certeza se ele é público, se ele é privado, se é uma loja, qualquer pessoa pode entrar, se é um show, alguma coisa particular, só os convidados? Como é que fica isso, Kissla? Gente, Paloma fez uma covardia comigo agora. Ela fez 5 perguntas em uma. Que a gente fala muito, a gente quer saber, a gente quer conversar. Nova, né? Mas calma, responde uma de cada vez. é legal a gente fazer um teste quando a gente está com pessoas que não são da área do direito. E aí você vai, tipo assim, quem é da área do direito é acostumado, né, a ficar falando só de direito. E as pessoas ficam alucinadas. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de falar de direito. Mas tem hora que não dá. Então, vamos tentar trazer para a realidade das pessoas, para que elas fiquem curiosas, pelo menos, de querer participar do metaverso sem ser na área do direito. Gente, o metaverso dá lucro, tá? E dá muito lucro, dá muito dinheiro, vai dar muito dinheiro. Existe uma plataforma, e eu já vou responder a pergunta da propriedade, né? A maior plataforma de NFTs, eu já vou falar o que é NFT, a maior plataforma de NFTs do mundo, chamada OpenSea. Não sei se Paloma já ouviu falar. Não. Vamos falar um português assim mais próximo. O Spotify do metaverso, tá? Você tem um lugar para você poder comercializar, expor mesmo, tanto gratuitamente quanto comercialmente, produtos e serviços. E assim, claro, Paloma, que com o 5G, com essa nova função, nova habilidade da internet na nossa realidade, vai ser possível ter uma velocidade surreal, vai ser possível você sentir como se fosse um beliscão, sentir a emoção de você estar no show. Então, quando você está com uma pessoa, Paloma, que não é da área do direito, você tem que falar com a pessoa assim, e aí, fulano, você já ouviu falar em metaverso? Ah, já! Ou senão a pessoa nunca ouviu falar.
E aí você conta alguns exemplos. Ah, dá para você assistir o show da Anitta, dá para você assistir o show do Elton John. E aí você vai. Aí um amigo meu, eu fiz essa experiência. Um amigo meu falou assim: mas eu não quero ver nada na internet, o que vai ter graça de eu assistir? Eu já vejo no YouTube. Não, gente, vocês vão ter a sensação de estar lá. De estar lá, de estar lá. Imagem muito melhor, como se você estivesse dentro do show, mas ao mesmo tempo sabendo que você está no virtual, né? E principalmente, tendo acesso a serviços exclusivos. Essa é a graça do metaverso. E vem a questão de quê? A questão da privacidade de dados. A autorização que você dá para essas empresas que estão no metaverso doidas para vender alguma coisa para você, que você queira estar lá para você sentir o gostinho, igualzinho uma amostra grátis, uma demonstração de um e-book, você vai ter o gostinho de gostar do metaverso, de experimentar aquele meio, de estar nesse ambiente. Vai chegar um momento que você não vai querer sair de lá, que você vai querer interagir com as pessoas, é claro, no mundo físico, mas que você vai querer sempre estar lá, como hoje a gente está no WhatsApp, 24 horas no WhatsApp, né? Só que é muito mais legal. E aí vem a questão dos riscos. Riscos de quê? Riscos de tudo. Riscos da sua privacidade. Privacidade que eu falo não é que eles vão entrar na sua casa, ver o que você está fazendo. Isso aí eles já fazem, né? Na verdade, é a privacidade dos seus dados pessoais. Como que vai ser a relação de consumo das pessoas? Então, tem muita coisa, pessoal, que ainda não tem resposta, mas a gente pode aqui pontuar o que vai acontecer, tá? Tem muita coisa assim acontecendo lá no metaverso hoje, que existe já essa plataforma, para quem quiser procurar depois, é OpenSea de mar, né? Sea de mar. E ali você pode criar a sua própria loja de NFTs. E o que são NFTs? Já vou responder essa pergunta. São formas de você identificar os seus produtos, produtos que você quer adquirir. É a materialização dos serviços e dos produtos. Mesmo assim tá difícil, né? Então vamos supor, eu quero comprar um óculos no metaverso. Então, para você comprar um óculos no metaverso, você precisa fazer uma transação comercial. Essa transação, ela utiliza uma tecnologia chamada de blockchain. E essa tecnologia te dá segurança, a maior segurança do mundo, para que só você e o vendedor tenham acesso àquele código criptografado. É um código, né, matemático, que só você e o vendedor vão ter acesso. E esse vendedor vai estar ganhando no meio dessa transação. O artista que estiver expondo o seu show, ele vai ganhar direitos autorais por meio da plataforma de NFT, com blockchain. E assim, esses valores vão se multiplicando. Por quê? Porque várias pessoas vão querer ter acesso àquele mesmo produto e aquele mesmo serviço. Sendo que esses produtos e serviços, eles são limitados. E sendo limitados, o que vai acontecer? Poucas pessoas vão poder comprar. Vão ter acesso. Exatamente. Se poucas pessoas vão poder comprar, o valor fica mais alto. Subir. E aí, pessoal, o óculos que você vai comprar, vamos supor que custa $1. Convertido em real, façam uma conta que eu não sei quanto está o dólar hoje. Vocês compram um óculos que custa $1. Mas o óculos que vamos ver, aquela Serena do tênis, aquela jogadora que aposentou agora, né? O óculos de Anitta, o óculos de Anitta. O óculos de uma grande atleta, que ela usa. Se você quiser adquirir, para você começar a usar esse óculos lá no metaverso, você provavelmente não vai ter esse dinheiro para comprar. Porque ele é considerado uma obra de arte digital. Então, tudo que está no metaverso, Paloma, que tiver alto valor agregado, alto valor de mercado, é considerado um bem intelectual com autoria e possui um proprietário. Esse proprietário precisa se resguardar. Se resguardar porque ele não pode ser copiado. E assim, o que ele tem que fazer? Ele tem que registrar
o nome dessa marca, desse produto que ele vai lançar no metaverso. A parte de crimes, pessoal, eu não vou aprofundar muito, mas é gente o quê? São fraudes. A primeira coisa que vai acontecer, fraude, né? Aí o que vai acontecer também, no meu entender, Paloma? Eu acredito que as seguradoras vão começar a oferecer seguros no metaverso. Seguros no ambiente do metaverso, sim. Para que o usuário tenha mais garantias, porque só a lei não protege todo mundo, só a lei não garante. Não é mesmo? A questão dos crimes que você falou, a gente não vai se aprofundar, porque eu não sou criminalista e tal, mas as questões que a gente tem, que a gente tem ouvido, por exemplo, questões de assédio no ambiente do metaverso, né? Como fica essa punição? Então, as leis serão aplicadas analogicamente, né? Porque você tem que fazer ali a paridade com o real, porque a gente não tem lei ainda que seja aplicada diretamente para o ambiente do metaverso, mas deixar as pessoas cientes de que não é porque está no ambiente do metaverso que vai estar livre de qualquer tipo de punição ou de, né, que a pessoa, muitos se utilizam da rede social para cometer alguns crimes, calúnia, difamação e entre tantas outras coisas horrorosas que a gente vê por aí, mas que não vão se esconder nesse ambiente do metaverso, porque as leis também serão aplicáveis lá até conseguirmos editarmos leis próprias para aplicar no ambiente do metaverso. Exatamente. Mas hoje, 9 de setembro, né, de 2022, existe o que a gente pode falar de marco legal das startups. Existe marco legal da inovação. Existem outros tipos de marcos regulatórios, que são leis que regulam certas atividades no mundo físico. Essas leis, enquanto não surgir um marco regulatório do metaverso, essas leis, elas vão continuar sendo aplicadas e extensivamente a esse modelo de negócio. Vamos falar hoje de empreendedorismo. Estamos falando de empreendedorismo. Então, voltando para a questão da proteção, a proteção, pessoal, ela vem por meio de registro de marcas, ela vem por meio de patentes que podem ser desenvolvidas ao longo da utilização no metaverso. Patentes são formas de proteção exclusivas de comercialização de produtos e serviços e processos, tanto na tecnologia quanto fora dela. Então, o usuário, ele que é inventor, se ele criar um processo diferente, se ele criar um produto diferente, ele, dependendo das regras, ele pode se adaptar à lei geral de proteção a lei de propriedade industrial, que engloba patentes, e também a lei de software, a lei de direitos autorais. Então, é muita coisa que envolve. Então, lei a gente tem muita, mas a gente precisa discutir quais são os limites, Paloma, do metaverso. Porque vai ser preciso, sim, uma outra lei para poder limitar a atuação desses usuários abusivos, desses usuários criminosos, que pensam em utilizar o metaverso, que alguns já até utilizaram, para poder cometer crimes. Não só da área financeira, mas também da área contra a lesão não corporal, né? Mas uma lesão... os crimes contra a honra, né? Uma lesão ao avatar. Existe a lesão corporal no meio físico. Agora, será que vai existir a lesão corporal digital? Digital, né? Já pensou? Tá brigando lá por uma promoção dentro da loja de departamento, bate um no outro, como é que fica? Exatamente. Isso é importante, a gente... É porque é um mundo novo, né, Kisly? Então, é normal que as pessoas façam esse questionamento. E nós, como operadores de direito, a gente tem essa curiosidade, né, de saber. Eu estava falando com os colegas que eu vejo, assim, o metaverso e tudo que envolve, né, esse ambiente como um grande oceano azul para a advocacia, né? Porque aquela coisa, quem estudar primeiro, quem se especializar primeiro, vai estar apto a poder receber essas demandas, que não serão poucas, né, do ambiente de metaverso para o jurídico, né? Como resolver essas questões do metaverso? Já teremos tribunais no metaverso? Como que isso vai acontecer?
Mas, de fato, como você falou, a questão dos avatares, a questão da propriedade intelectual. Então, é preciso que os colegas aí, no caso, os operadores de direitos, estejam atentos a essa nova realidade que está acontecendo para a gente, para poder justamente oferecer os serviços jurídicos, né, de forma conceitual e de forma atual para todos esses usuários que precisarão dos nossos serviços. E possivelmente nós podemos, possivelmente não, isso já é possível. Daqui a muito pouco tempo a gente vai ter condições de entrar no metaverso e de ter as nossas empresas, as nossas prestações de serviço lá. Só que é uma tecla que eu vou começar a bater que eu falo não nas minhas redes sociais, aqui não é lugar para isso, mas nos trabalhos acadêmicos, nos artigos que a gente escreve, nas rodas de conversa online que a gente tem, de acessibilidade, Paloma. Porque uma coisa é a gente falar de um ambiente virtual, digital, que oferece um mundo novo para as pessoas. Outra coisa é as pessoas terem possibilidade de acessar esse mundo, de poder comprar um óculos de realidade aumentada, de poder usar uma roupa conectada. Tudo isso que a gente está falando, falar num relógio e aí a gente poder ver pelo relógio uma projeção. Isso tudo deixou de ser coisa de desenho animado, deixou de ser coisa de filme de 3D, deixou de ser coisa de Ficção científica. de ficção científica, de games, né? Para se tornar algo próximo a nós. Então, a gente vai poder sim ter esse acesso, mas quem vai estar nesse ambiente? Quais são as pessoas que vão ter condições de frequentar esse ambiente? E uma outra coisa que o meu amigo falou comigo, que não é da área do direito, ele disse para mim o seguinte: poxa, mas eu não vou querer conhecer pessoas no metaverso. Eu vou querer conhecer pessoas aqui. Aí eu falei assim, mas você já pensou em você ter a sensação de que você está em Paris, sem precisar ir a Paris? Aí ele, nossa, é mesmo? Então eu quero. Então, cada um de nós, assim como a rede social, cada um de nós temos o nosso ponto fraco. E aí, os marqueteiros, os desenvolvedores, eles vão estar ligados ao nosso comportamento, ao comportamento do consumidor, que é o que eles chamam de neuromarketing. E assim, eles vão conseguir interpretar as nossas vontades por meio das nossas pesquisas que nós já fazemos nos modos, nos meios de pesquisa. E assim, eles vão oferecer aquilo que nos atrai. Então, é totalmente manipulável. E você fez uma observação muito importante a respeito do público que vai poder ter acesso a esses ambientes do metaverso, porque hoje o grande questionamento nós temos, por exemplo, da rede digital no nosso país. Nós sabemos que na maioria das regiões, as regiões periféricas, as zonas rurais, elas não têm antenas de distribuição de internet de alta qualidade. Então, para muitas pessoas, o 4G ainda não é nem realidade, quem dirá o 5G. A tal da que por enquanto poucas capitais já estão, né, com as antenas transmitindo essa tecnologia em 5G. Até isso ser estendido ao nosso país, a gente não sabe. E provavelmente, na realidade que nós vivemos, a maioria da população não terá acesso, né, a essa qualidade, nem da tecnologia 5G, nem da questão da aparelhagem técnica, né? Um celular com 5G, já houve, desde que foi anunciada a instalação do 5G no nosso país, já houve um boom das vendas de telefonia com esse novo acesso, né, ao 5G. Então, a maioria das pessoas talvez não tenha nem condições de trocar o aparelho agora ou de se conectar à rede. Quem dirá, como você falou, comprar o óculos de realidade virtual, a roupa, os equipamentos necessários para que essa experiência seja satisfatória. E aí a gente entra naquele ciclo que quanto menos pessoas terá acesso, mais caras as experiências, né, terão. Então a gente vive esse dilema da tecnologia que não é acessível a todos e essa questão mesmo da distribuição territorial. Eu fiz um projeto ano passado que discutia justamente essa questão da territorialidade, né, dentro do ambiente
da internet, o que, que é considerado território, que para a sociologia o território é demarcado, né? É a demarcação física de um local, mas e na internet? A gente não tem um físico, a gente não tem um palpável, né? Como fica? E aí você denominou de ambiente, a gente denomina isso como ambiente, não temos uma territorialidade física, e aí os limites, né, até onde... É muito novo isso para a gente aprender, para a gente redefinir esses conceitos, né? É tudo muito doido, na verdade, né? Mas tem muita área do direito que a gente tem que fazer analogias. E então essa não vai ser diferente, né? A analogia é uma das formas de você interpretar o direito, de interpretar as normas, mas também os fatos. Porque quando a gente vai tratar de provas, e aí a gente vai falar um pouco de processo agora, inevitavelmente. Quando a gente vai tratar de provas ilícitas ou lícitas, depende muito de cada situação, porque existem crimes em que o juiz ele é obrigado a aceitar determinadas provas que, para outro tipo de caso, essas provas seriam ilícitas. Seriam ilícitas. Exatamente. E essas provas elas vão poder ser aproveitadas, vão poder ser emprestadas a determinados processos, ou no caso das arbitragens, né, do julgamento arbitral, porque o que a gente mais quer é a economia do judiciário para que a justiça seja feita de forma mais acessível e mais ampla para as pessoas. A justiça, para acontecer, ela não depende da existência pura e simplesmente do judiciário. É preciso que haja justiça no nosso dia a dia, por meio da mediação de conflitos, por meio dos acordos extrajudiciais. Então, quando a gente fala de acontecimentos virtuais, essa celeridade da aplicação da justiça precisa ser aplicada, seja no metaverso, seja nas relações de consumo digitais, nos e-commerces que hoje já existem, nas formas de venda, de consumo que hoje já são nossa realidade, porque a gente baixa o aplicativo, todo mundo sabe que agora o marketing deles é esse. Todo mês, aquela data igual, a Shopee lança uma promoção com frete grátis. E eles pegaram a crítica que foi feita a eles de que eles não estão com frete grátis justamente para fazer a logística reversa, que é utilizar a falta de frete grátis a favor deles. Então, nós vamos ver o quê? Que aquela música que vai tocando direto na televisão, na propaganda, toda hora aparece uma pessoa, aquilo ali fica na nossa cabeça e a gente vai querer comprar, porque peraí, que dá até hoje 9/9, vou lá comprar na Shopee. Aí, aquele modelo de negócio, com aquela sistemática toda de propaganda, de divulgação, tudo isso tem a ver com direito, tem a ver com consumidor, tem a ver com propriedade intelectual, porque se eles estiverem vendendo produtos piratas, eles podem ser punidos por isso, né? E por falar em pirataria, Paloma, pirataria, pessoal, não é só pirataria de reprodução, de disco, de CD, isso a gente está careca de ouvir. De DVD, né? Não. Pirataria. Nem se usa mais DVD, meu Deus. Isso, pirataria somos nós, eu não vou falar só você, somos nós utilizarmos o bem de outro. Que bem? Seja um bem tangível ou intangível. Você pode copiar o título de uma redação de uma pessoa. Isso é pirataria. É utilização indevida do direito autoral de uma outra pessoa. Pirataria, plágio, né? A gente vê muito plágio em trabalho acadêmico, a gente vê muito plágio aqui na rede social, né? Quando você começa a inovar. Oi, estamos aqui. Quando você começa a inovar em determinada coisa e aí vem alguém e copia exatamente. Se você tem um modelo de curso que está disponível numa plataforma, né? Não vamos falar aqui o nome das plataformas. Você gravou o seu curso, colocou lá para vender, alguém comprou e reproduz exatamente igual ao seu. Exatamente. Exatamente igual. Modelo de negócio não é patenteável, tá? Ou seja, você pode criar uma metodologia. A metodologia em si, ela só vai ser possível de ser registrada se você fixar essa metodologia num curso, se você fixar essa metodologia num livro. Agora, se essa metodologia só existe para você, ela é uma ideia. E ideia não pode ser registrada, ok?
Isso é claro. Mas a pirataria, ela está em tudo, não só em produtos físicos, mas também com produtos digitais e serviços digitais. E aí a gente vai poder falar também de reprodução sem autorização de marcas no metaverso. A gente vai poder falar também de reprodução de objetos de luxo no metaverso. Como, por exemplo, o que aconteceu naquela marca de bolsas Hermès, que se escreve Hermes, né? Isso. A Hermès tem uma bolsa muito luxuosa, que é a mais cara de todas, chamada Birkins. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas se escreve Birkins. E aí um artista plástico simplesmente pegou o modelo Birkins, é a bolsa mais cara do mundo, a bolsa feminina mais cara do mundo. Ele reproduziu os modelos da Birkins, criou a Meta Birkins, lançou no metaverso e simplesmente ele criou uma disputa judicial. A Hermès teve que acioná-lo na justiça, e esse caso obrigou a Hermès a entrar praticamente no mundo do metaverso. No metaverso, para poder estabelecer o nome dela lá, né? Fazer todos os registros, propriedade intelectual, NFT, tudo, para poder autenticar o produto dela no ambiente do metaverso. Nem todas as marcas estão lá, Paloma. É exatamente isso que você falou. Eu não sou obrigada, se eu for uma Louis Vuitton, se eu for uma Gucci, se eu for uma Nike, eu não sou obrigada a estar lá. Mas, primeira coisa, né? Quem está inaugurando o metaverso são essas grandes empresas. São as empresas com marcas de alto renome, mundialmente conhecidas. A Hermès é uma empresa, uma marca famosa francesa. Ela tem a característica de que suas bolsas são artesanais. Então, não é muito interesse de uma marca que produz, a Mercedes-Benz, que produz um carro com estofado totalmente alinhavado à mão, oferecer um produto digital. Eles têm uma certa resistência. Mas quando o importante da gente estar falando isso é porque ainda gera uma certa confusão em relação ao metaverso. Quando a gente fala de metaverso, das NFTs, os produtos que estão lá disponíveis, você não vai comprar aquele produto e o produto vai chegar na sua casa, gente. Não confundam com o mercado, com o e-commerce. É você comprar aquele produto daquela loja para utilizá-lo somente no ambiente do metaverso. Então, se eu quero essa bolsa bonitona, carona, eu vou lá na loja, vou dispor lá das minhas moedinhas, dos meus dólares, né? Para fazer a compra daquela bolsa e eu vou ser uma pessoa que vou ter essa bolsa caríssima apenas no ambiente do metaverso. Essa bolsa não vai chegar na minha casa, eu não vou poder desfilar por aí com essa bolsa. Ela só vai existir no metaverso. Ou senão, a empresa pode fazer tipo um pacote. Ela vai vender o NFT, a bolsa representada lá no metaverso, e você vai adquirir uma outra aqui, a promoção. Leve duas, pague uma. Eu acho que é o contrário. Eu acho que você vai adquirir uma na loja física e eles vão te dar um QR Code, algum código de acesso para quando você estiver lá no metaverso, você usar a bolsa que você comprou no físico, você usar lá no ambiente do metaverso. Eu acho que pode acontecer isso também, ou pelo menos uma amostra, né? E aí a pessoa vai querer utilizar sempre a plataforma e vai ficar presa naquilo ali. É isso aí. Isso. E é isso, gente. Olha, eu adorei a conversa. A gente tinha adiado nessa live por conta da nossa correria aí, mas hoje aconteceu, foi super legal. A Kizla super disposta a responder essas questões pra gente. Ela que melhor do que ninguém pode falar sobre propriedade intelectual e sobre todos esses desdobramentos, né? Eu sei que ela tem um compromisso agora há pouco, então a nossa live ficou curtinha, mas de repente a gente já marca um outro dia para a gente desdobrar mais essas questões, né? E convidar de repente mais algum colega que queira participar conosco para falar sobre propriedade intelectual, para falar sobre esse ambiente do metaverso, sobre alguma experiência, se alguém já teve essa experiência, né, no metaverso. Eu ainda não tive esse privilégio, eu tô doida para participar, sou doida para entrar no ambiente metaverso, ver como é que é essa realidade, né? Porque é totalmente diferente de um game, né? Quem já colocou óculos de realidade virtual e já participou ali de game, aquela questão da montanha-russa que parece que você tá no carrinho mesmo, mas no ambiente do metaverso essa realidade é
super aumentada. Então, é realmente como se você estivesse naquele local. A sensação que a Kissela falou pra gente, de você quase que sentir na pele o ambiente, isso deve ser muito legal. Tô doida pra sentir isso. Então, vai ter um evento em novembro que a gente pode participar. Não é gratuito, mas a gente pode ter essa experiência, que é o Rio Innovation. Então, vocês entrem aqui no Instagram e pesquisem Rio Innovation. Vai ser na Praça Mauá. Tem também o Rio Info, que, se eu não me engano, vai ser em outubro. Então, entrem lá na página do Rio Info, se inscrevam nesses eventos, porque ali vocês vão conseguir conhecer o metaverso. Participem de comunidades de tecnologia, para quem tem, né, esse interesse. E para quem é da área do direito, vou fazer um convite presencial, que ainda não está no metaverso. Em outubro, agora no final de outubro, vai ter um curso que eu estou falando aqui de primeira mão, que eu vou ministrar na OAB e vou falar sobre propriedade intelectual. Então, quem é advogado, bacharel ou estagiário pode participar, vai se inscrever. Ainda não abriram as inscrições, mas eu vou estar divulgando aqui, né? E sempre é bom lembrar. Na OAB Rio? Na OAB aqui em Campos. Ah, OAB Campus. Ah, que bom, gente. Quem é de Campos, 12ª subseção da OAB Campus. Nossa colega vai fazer essa palestra incrível. Quem puder participar, por favor, participem. Eu tenho quase certeza que a OAB Campus, ela, pelo Instagram, quando tem palestra, ela transmite a palestra também pelo Instagram, então fiquem ligados aí. Vai ser curso, então eu acho que vai ser fechado. Ai, curso, melhor ainda. Vão ser 3 ou 4 horas de curso, é grande. Então, tem que ter gogó para falar lá na hora, vou ter que levar água, essas coisas. Mas vai ser vai ser incrível. Essas questões. E aí eu vou divulgar aqui também. Não vai transmitir, eu acredito que não vai transmitir. Por ser curso, não, é. Mas aí vai ser uma forma também do pessoal do direito ter mais acesso, né, aqui na nossa região, a esses tipos de tema. Tá legal? E quem quiser falar com você, quem quiser, deixa aí sua rede social para todo mundo saber. @Kissela Santos Marcas. Show. Kissela, muito obrigada. Sei da sua correria, sua generosidade em estar aqui com a gente, falando sobre esse ambiente legal. Agradeço muito. Boa noite para você, boa noite para todos os que estavam nos assistindo. Até a próxima, Paloma. Até a próxima. Tchau, tchau.